Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de abril de 2026, um domingo, né? Um domingo de Páscoa. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o chamado, o ministério, tudo tem que confiar na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está hoje em Salmo 5, tá? Vai ser Salmo 5 e 6, né? Porque a gente está numa maratona de salmos, então vai ser Salmo 5 e 6 hoje, e amanhã 6 e 7 sucessivamente, amém? Diz assim, para o mestre de música para flautas do Salmo Davídico, Salmo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína, como ela é, para que Teu nome venha a ser exaltado, para que Teu nome venha a ser glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra vai dizer assim, Salmo 5, tá? Para o mestre de música, para a flauta, Salmos Davídico. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, meu Deus. Eita, e de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ele diz assim, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, né? Então o salmista ele vem falando aqui, né, que é só em Deus que ele pode esperar. Ele faz um apelo para que Deus venha atender a sua oração, para que Deus venha ouvir o seu clamor, né, pela justiça do governo de Deus sobre a humanidade, porque Deus ele é soberano. Então o salmista ele vem relatar a soberania de Deus aqui, né? Então ele ora pedindo, né, para que Deus se dirija a ele de tal maneira que tenha misericórdia dele, né? E ele das acusações que ele está sofrendo. Aí ele diz aqui assim, vamos lá pro 4. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, o Senhor detesta. Esse tipo de gente, né? Ele tá falando, Deus detesta esse tipo de gente, né? Pessoas o quê? Traiçoeiras, mentirosas, assassinos, né? Pessoas que praticam, né, a maldade. Aí Davi está relatando aqui. E aí ele vem e diz assim, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduza-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplane o teu caminho diante de mim. Então, Davi, nessa época, que provavelmente na época deste salmo, Davi ele não tinha pecado com Betseba, tá? Porque quando ele pegou com Betseba, ele fez uma bagaceira. Ele matou, roubou, mentiu, enganou, fez tudo. Então, aqui, ele estava com um coração quebrantado, ele estava com reverência e humildade, confiando na grande misericórdia de Deus, porque ele sabia que só era Deus para ter misericórdia dele ali, enquanto seus amigos, os seus inimigos estavam ali perseguindo, aleluia. E ele diz assim no 8, conduza-me, Senhor, na tua justiça, né? Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim, para que Deus venha endireitar o caminho dele. Ele pede, Senhor, estou sendo acusado, estou sendo perseguido, me ajuda, né? Nos lábios dele não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Quantas pessoas têm esse tipo de mente para nos destruir, né? Suas gargantas são um túmulo aberto. Olha, suas línguas enganam sutilmente. Quantas pessoas são assim na igreja? Elas têm prazer. As bocas delas é só para destruir, é só para falar maldade, para perseguir, para caluniar, é só para acusar, né? Esses tipos de gente que Davi lidava, nós lidamos nos dias de hoje e não é diferente, tá? Pessoas falsas, mentirosas, caluniadoras, né? Que usa ali a língua para nos atacar, para nos defamar, né? Sorrateiramente, né? E quando somos vítimas desse tipo de gente que intriga, a gente é terrível. Quem já não passou por uma perseguição, por uma calúnia ferrenha, olha que Deus te guarde, porque é coisa terrível, tá?
Então, esse povo, eles têm a mente diabólica. E no mundo jaz o maligno. Então, o diabo já aproveita a situação e lança setas, dado inflamado para querer denegrir, para perseguir. Essas pessoas fazem coisas terríveis, tá? E ele continua no 10. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinação, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelam contra mim. Davi, ó, estão rebelando, Senhor. O Senhor conhece, eu sou inocente, né? Então ele está pedindo para Deus reparar as injustiças que estão sendo feitas na vida dele, né? E não são poucas injustiças, né? Então ele sabe que a Deus pertence a vingança. Porque Deus diz, a mim pertence a vingança, é só a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele diz assim no 11, alegra-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cante alegremente de alegria, estenda sobre eles a sua proteção e te exulte os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa o justo e o teu favor protege como um escudo. Igreja, é só Deus para nos proteger. Igreja, a gente passa por situações de defamação, de perseguição, que olha, que acaba com o psicológico da gente, né? Então, Davi está falando isso, Senhor, né? Me livra, me ajuda, né? E agora a gente vê que Deus, né, é só ele que pode socorrer Davi, tá? Então ele pede, né, ele fala, Senhor, vamos dizer assim, o caminho dos ímpios é terrível, eles não têm temor de ti, né? E não tem mesmo. As pessoas maquinam, roubam, enganam, matam, faz tudo. Agora vamos para o Salmo 6. Para o mestre de música com instrumento de corda, em oitava, Salmo davídico. Senhor, não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, né? O salmista estava pedindo aqui, numa oração de enfermidade, a qual ele se encontrava enfermo, né? Ele está pedindo para Deus saúde, né? E não é fácil, porque era uma oportunidade que os inimigos de Davi tinham, né? De pegá-lo, porque ele estava debilitado, tá bom? Então ele pede misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Então ele estava pedindo, Senhor, me cura, Pai, porque se o Senhor não me curar, eles vão me deslacerar, né? Então, a gente vê que esse apelo da misericórdia aqui de Davi, né, é algo que ele tá pedindo para Deus, porque provavelmente foi Deus que lhe enviou essa enfermidade, eu não sei, tá? Mas ele tá num momento difícil. Ele continua dizendo, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Deus? Eu vou ficar enfermo? Ele tá rapidinho ali, né? E ele fala assim, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Então, Deus é leal. Ele não era, né? Então, ele estava aqui sofrendo. Ele diz, quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Então, porque os mortos não louvam a Deus, tá, igreja? A gente sabe que os mortos não louvam a Deus, tá? E ele continua. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Então, ele estava muito enfermo, né? Ele estava pedindo aqui a misericórdia do Senhor. E ele lembrando que se ele morresse, ele não podia louvar ao Senhor. Mas se Deus o curasse, ele poderia louvar. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. O adversário ali em cima. Davi, você tá ruim, vai morrer, né? Afasta-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Então ele diz que Deus ouve o choro dele, o clamor dele, né? Por misericórdia, ali tamanho sofrimento que Davi estava passando, igreja. E ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente, né? Porque é só Deus para fazer com que os inimigos se recuem. Igreja, quando a gente tem momentos que a gente passa, igreja, que a gente acha que parece que o Satanás e esse povo vai comer a gente vivo. É angústia de dia, de noite, eles aproveitam, né? Igreja, porque a gente tem que entender que o sol nasce para todos, pro justo e pro ímpio, enfermidade também, mas a diferença está em quem você serve, qual Deus que você serve, é só Ele para nos livrar das afrontas, das perseguições, da maldade do homem, amém? Vamos ficar com essa palavra aqui, porque sabemos que o salmista, ele clamou a Deus, porque ele sabe que só os vivos, né, lembram da misericórdia de Deus, os mortos não. Né? Porque ele precisava dessa misericórdia em vida. Aleluia, glória a Deus. Porque ele estava angustiado, estava enfermo de dia e de noite, amém? Que Deus venha nos abençoar e venha nos ajudar, amém? Então a gente vê aqui
que Davi estava pedindo força e coragem e cura para Deus, amém? Que Deus possa abençoar vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada, no nome santo de Jesus. Quem na paz. Aleluia, glória a Deus.